Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro. O encontro de hoje, pessoal, vai ser um pouco diferente. Eu preparei uma lista de teorias e conceitos malucos, digamos assim, de direito penal e direito processual penal. São termos estranhos, são termos pouco usuais, mas que podem encantar o seu examinador e podem vir na sua prova. Provavelmente são termos mais usados em provas, em concursos do Ministério Público. Mas não tenho dúvida que pode cair também para concurso de delegado e concursos de juiz, para a magistratura. São 15 conceitos e teorias que eu preparei para vocês. Vai estar no material de apoio para vocês irem acompanhando. Eu preparei aqui a minha listinha, vou acompanhando também e vou explicando para vocês. Vocês vão escutando e fazendo as anotações que acharem pertinentes. Espero que gostem. Vamos ver. A primeira delas, pessoal, que eu separei é a diferença entre síndrome de Londres e síndrome de Estocolmo. Essas síndromes, pessoal, normalmente são citadas em livros de criminologia e até mesmo em filmes de Hollywood que tratam, ou filmes ingleses, por exemplo, que tratam de sequestros, de situações de sequestro, como nós tivemos agora recentemente, infelizmente, lá em Paris, no Bataclan. Então, você não pode confundir a síndrome de Londres com a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo ela é mais famosa, me parece, que é quando ela acontece, quando a vítima ela passa a desenvolver sentimentos talvez amorosos, de afeto, para com o seu sequestrador. Isso acontece, pessoal. E quando isso acontece, nós temos a chamada síndrome de Estocolmo. Não se confunde com a síndrome de Londres, pessoal, que talvez tenha acontecido lá no âmbito do Bataclan em Paris recentemente. Essa síndrome de Londres ela acontece, pessoal, quando uma das vítimas do sequestro, daquela situação de perigo latente, ela começa talvez a incomodar o sequestrador, o meliante, o criminoso, e através de reações que ele não quer, não deseja, a vítima começa a irritá-lo, repudiar seus atos, a falar alto, a gritar, a chorar, a atuar de maneira indesejada pelo sequestrador e termina sendo morta pelo sequestrador ou termina levando à morte de algumas outras vítimas no local. Essa aqui é a chamada síndrome de Londres. Legal? Muito bem. Próxima. Direito penal da negligência. Esse é um nome sofisticado para algo muito simples. É o direito penal que estuda os delitos culposos. Toda vez que eu estou estudando um delito culposo, eu estou diante de um direito penal da negligência. É um nome pomposo para algo muito simples, mas pode vir na sua prova, então não se assuste com essa expressão, direito penal da negligência. Bacana? A próxima, são 15, pessoal. Terceira, crime em curto-circuito. Tranquilo, né? Essa aqui também mais um nomezinho chato, digamos assim, para algo muito simples, que é o crime de ímpeto. É aquele crime que ocorreu sem planejamento, de supetão, digamos assim. E aí, por exemplo, a gente pode citar aquele homicídio praticado sob o domínio de violenta emoção. Né? Esse aqui é um crime de curto-circuito. Legal? Tranquilo, mais um conceito bem simples, mas que pode cair. Próxima. Crime de resultado cortado e crime mutilado em 2 atos. Essa é importante, essa aqui pode cair, eu tenho certeza que já caiu e pode voltar a cair em provas subjetivas, a diferença entre um e outro, e quem sabe até mesmo em provas objetivas. Nós não podemos confundir, pessoal, crime mutilado em 2 atos com o crime de resultado cortado, pessoal. Muito bem. No crime de resultado cortado, eu tenho que o criminoso, pessoal, ele pratica um ato, mas para que ele atinja o seu real objetivo, ele precisa que haja um comportamento da vítima ou de outrem, para que o seu resultado desejado seja atingido. Mas ele tem que praticar apenas um único ato para dar início à execução, digamos assim, do seu plano, mas ele depende de um ato de outrem, normalmente da própria vítima, para atingir o que ele quer, de fato. E
aí um exemplo pode facilitar aqui para a gente. É a extorsão mediante sequestro. Como é que ela acontece? O criminoso primeiro sequestra a vítima e depois ele fica esperando o pagamento do resgate. Mas veja, o pagamento do resgate é um ato que não depende dele. Depende da vítima, dos pais da vítima, enfim, depende de outrem. Né? Então, esse aqui é um delito de resultado cortado, porque o resultado ele tem esse nome curioso, mas ele significa isso, que o resultado ele só vem quando há uma ação que não dependa do próprio criminoso. Legal? Agora, quando nós temos delito mutilado em 2 atos, olha só o nome como já traz uma informação legal. Aqui eu tenho 2 atos do criminoso. O criminoso, para ele conseguir o seu real objetivo, ele precisa atuar 2 vezes. Primeiro um ato e depois, em sequência, outro ato. Aqui eu tenho um delito mutilado em 2 atos. E um exemplo para facilitar para nós é o delito de falsificação de moeda. Primeiro o meliante, o criminoso, ele falsifica a moeda, mas depois ele vai inserir aquela moeda falsa no mercado. Veja, não adianta nada ele falsificar várias notas de R$100 se ele deixar guardada. Porque o real objetivo dele é comprar bens materiais, enfim, com aquele dinheiro falsificado. E ele só vai conseguir isso quando ele atuar pela segunda vez, ou seja, colocando as notas falsificadas no mercado. Legal? Esse é o delito mutilado em 2 atos. 2 atos do criminoso. Legal? Ficou claro? Muito bem. Próximo aqui que eu tenho. Circundução. Olha que nome pomposo, mais uma vez, para algo muito simples, pessoal. Mas pode vir lá na sua prova, circundução, e você, pô, nunca vi isso. Circundução, pessoal, nada mais é do que a citação nula processo penal. Quando eu tenho uma citação com nulidade, eu tenho a circundução. Não tem problema, é só isso. Não tem qualquer dificuldade. Mas, para não ser pego de surpresa, a gente tem que saber esses conceitos. Tranquilo? Próximo, número 6. Direito penal subterrâneo. Anotei aqui para vocês. O direito penal subterrâneo, pessoal, é um conceito, um termo que significa o abuso da lei, o abuso de autoridade, de legalidade dos agentes de segurança. Então, por exemplo, quando eu prendo, vamos supor, eu sou um policial, digamos assim, por exemplo, e eu prendo um cidadão suspeito de cometer um crime e eu vou lá e torturo, eu tento arrancar-lhe uma confissão mediante ameaça, mediante violência, enfim. Quando eu tenho esse aspecto, nós temos aqui direito penal subterrâneo. Então, toda vez que eu remeto ao abuso da lei, ao abuso da autoridade, enfim, à tortura, enfim, eu tenho o direito penal subterrâneo. É o direito penal que acontece, como o próprio nome já nos traz, essa ideia figurativa, debaixo da terra, enfim, ali à margem de qualquer visibilidade. Legal? Próximo que eu anotei aqui foi o efeito prodrômico em direito processual penal. A gente já viu o efeito prodrômico lá em atos administrativos. Não sei se você viu esse encontro, se não, dê uma olhadinha lá. É bem legal, a gente trata de vários assuntos sobre atos administrativos e lá a gente falou o que é o efeito prodrômico para os atos administrativos. Aqui, pessoal, tem uma certa semelhança, mas no final é diferente. Tá? Aqui, pessoal, o efeito prodrômico em processo penal diz respeito à vedação de reformatio impeius ou impégios. Por quê? Quando eu tenho uma sentença penal que aplica uma pena a alguém, uma pena determinada, vamos supor, eu condeno alguém à pena de reclusão em 7 anos. 7 anos de reclusão. Muito bem, se o réu apela para o tribunal tem que respeitar aquele meu limite, aquele limite que foi estabelecido na sentença do primeiro grau, para não haver a reformatio impeius, ou seja, em prejuízo daquele que recorre. Legal? Então, esse efeito prodrômico do processo penal é um efeito prodrômico que acontece na sentença penal que diz que, olha, tribunal,
O seguinte é esse. Tá aqui a sentença. Você pode até reformar minha decisão, mas não pode agravar a pena já imposta. Legal? Não pode haver um agravamento desta pena e por isso há esse efeito prodrômico, segundo a doutrina. A gente tem que saber disso? Tem, né? Vai cair na prova, então temos que saber disso. Muito bem. Próxima que eu trouxe aqui para vocês é o estouro de urna. Aqui vamos para o júri. Procedimento especial do júri. Né? Quando é que eu tenho estouro de urna? Essa expressão significa o quê? Significa, pessoal, simplesmente que não foi possível atingir, no caso concreto, o número mínimo de jurados, ou seja, 7 jurados. Se não foi possível atingir esse número, houve um estouro de urna. A própria legislação mais atual, ela tenta facilitar um pouco para evitar este estouro de urna, prevendo que um número de 25 jurados que vão ali ser escolhidos pelas partes. Legal? Mas se não houver o número mínimo para formar o conselho de sentença, que são 7 jurados, eu tenho estouro de urna. Essa expressão significa isso. Tranquilo? Legal. O próximo é teoria dos testículos despedaçados, pessoal. O pessoal muito fala nessa. É um nome curioso, é um nome polêmico e o pessoal trata dela, enfim. Na verdade aqui eu acho que houve um erro de tradução, porque, pelo amor de Deus, é Breaking Balls Theory. Como é que você traduz isso para testículos despedaçados? Não me parece que no direito norte-americano, da onde vem esta teoria, na verdade não é nem do direito norte-americano, é da polícia norte-americana. Essa é a grande verdade. Não me parece que quando eles criaram esse nome, Breaking Balls Theory, eles estavam pensando em testículos despedaçados. Mas aqui no Brasil vingou esse nome, então é com ele que nós vamos seguir. O que é que significa essa teoria dos testículos despedaçados? Significa, pessoal, que se a polícia ela combate excessivamente, com garra, com energia, enfim, de maneira incansável, os delitos, os pequenos delitos em certa área da cidade, os criminosos, os meliantes, ali daqueles pequenos crimes, como pichação, som alto, um crime de dano ali leve, enfim, eles vão praticar esses delitos em outro lugar. Essa teoria significa isso. Se a polícia combate o pequeno delinquente com energia e de maneira incansável, ele vai praticar o crime em outro lugar. Isso, na verdade, não é nenhuma teoria, é uma constatação prática da polícia de Nova York que ainda age com a política do tolerância zero. Eles chegaram a essa conclusão de maneira empírica, na verdade. Então, mas aqui no Brasil chegou como uma teoria dos testículos despedaçados, que tem muito a ver, nós vamos ver já já, com a chamada teoria das janelas quebradas. Pessoal, tem muito a ver uma com a outra. Na verdade, a doutrina chega a dizer que a teoria dos testículos despedaçados é, na verdade, decorrência da teoria das janelas quebradas. Vamos ver já já do que a teoria das janelas quebradas ela fala. Legal? Então, a teoria dos testículos despedaçados é essa. Deu para compreender? Se a polícia age de maneira incansável numa área, os pequenos criminosos vão cometer esses delitos em outro local. Legal? Muito bem, vamos lá. Próxima que eu tenho aqui é a responsabilidade penal por ricochete, pessoal. A gente sabe que na responsabilidade civil é possível haver a responsabilidade civil por ricochete, ou seja, quando ela atinge pessoas anexas, né, à própria vítima. Enfim, o dano ele ricocheteia para atingir outras pessoas que não estão diretamente ligadas à conduta, ao nexo causal. A gente sabe disso. Aqui no direito penal, no direito processual penal, essa responsabilidade penal por ricochete diz respeito aos crimes ambientais, aos crimes praticados por pessoa jurídica e que vai ricochetear nas pessoas físicas que comandam aquela pessoa jurídica. Essa teoria está hoje mitigada, nós já discutimos aqui em algum encontro, salvo engano, sobre ação penal, que no ponto em que o Supremo Tribunal Federal hoje, inclusive, admite a própria denúncia
unicamente contra a pessoa jurídica. Não há mais aquela necessidade da dupla imputação, não é verdade? Então o Supremo Tribunal Federal ele já entende que é possível que só a pessoa jurídica seja punida, sem a necessidade de haver uma dupla imputação para também com as pessoas físicas que comandam a pessoa jurídica. Então essa teoria aqui, ela existe, ela está ligada a essa responsabilidade por crimes praticados por pessoa jurídica, e no Brasil, pessoa jurídica só pode praticar crimes ambientais. Então, mas assim, é uma teoria que talvez não caia, porque o Supremo já entendeu que a pessoa jurídica ela pode sim cometer sozinha crimes ambientais e pode sozinha ser denunciada. Muito bem. A próxima é justamente a teoria das janelas quebradas, pessoal. Essa teoria surgiu em Harvard através de um experimento muito peculiar que foi o seguinte. O experimento era o seguinte: vamos deixar um carro numa vizinhança perigosa. A gente já sabe que aquela vizinhança ela é perigosa, então vamos deixar um carro lá, um carro novo, um carro tranquilo. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada com o carro. Ele passou uma semana lá na rua e não aconteceu nada. E aí o experimento foi, vamos quebrar uma janela desse carro. E aí quebraram a janela do carro. O professor que estava fazendo essa análise, ele quebrou a janela. Mas não deu 24 horas. O carro estava depenado. O carro estava depenado. E aí você, peraí, foi que houve aqui? Veja só que conclusão chegou o professor responsável por esse experimento e que criou a teoria das janelas quebradas. A conclusão foi: se o criminoso, aquele que já tem uma pretensão criminosa, enfim, já tem ali um toque de criminoso dentro do seu eu, ele vê uma situação propícia ao crime, ele vai praticar o crime. É isso que a teoria, em suma, quer dizer. Ou seja, um carro novo, ele não há uma situação propícia ao crime, pelo menos em regra. Claro que pode, o cara pode chegar lá e arrombar o carro, enfim, roubar as rodas, tudo bem. Mas se o criminoso que estava indeciso, por exemplo, se eu vou praticar ou não o crime, ele já vê um carro quebrado, ele pensa, aqui, meu amigo, tranquilo, aqui eu vou só terminar o serviço, tá de boa. Então há esta influência, este aspecto psicológico das janelas quebradas. Então, por essa teoria, pessoal, por exemplo, vamos imaginar aqui uma fábrica abandonada. Lá não tem ninguém, mas ela está intacta, está perfeita, está bem cuidada. Enfim, ela provavelmente vai continuar assim, fechada, intacta e sem ninguém lá dentro. Mas a partir do momento que alguém vai lá e quebra uma janela, o outro pode chegar e, vou quebrar também, já está quebrada uma, vou quebrar outra. E ele vai quebrando as janelas. E de repente o pessoal começa a perceber que ele está abandonado. Os donos da fábrica, por exemplo, não estão nem aí. Tudo quebrado, enfim, eles começam a invadir o local. Invadem o local e ficam por ali, e começam a morar ali, começam a usar drogas ali, porque é um local fechado, escuro, protegido, enfim, começam a traficar, eles passam de usuários para traficantes, e aí começam a praticar outros delitos talvez de ordem sexual, enfim. E quando você vai ver, daqui a vários anos, aquela simples janela quebrada transformou aquele local num centro criminoso. Mas veja só, então essa teoria das janelas quebradas significa também que, pessoal, um crime simples que não é combatido a tempo pode se transformar num crime pior. Então se você combate, olha só a conexão com a teoria dos testículos despedaçados. Se você combate de maneira enérgica, de maneira incansável os pequenos delitos, você evita os grandes delitos. Legal? Então veja como essas teorias elas se mesclam e se misturam. Tranquilo? Então deu para entender a teoria das janelas quebradas? Acredito que sim. Muito bem. Estamos terminando. A próxima é a valoração paralela na esfera do profano. Olha só que nome pomposo. Essa já caiu salvo engano, no MP de Minas. Candidato, fale sobre aí a valoração paralela na esfera do profano. É um nome dificílimo, não é, pessoal? Mas veja só, vamos por partes que a gente chega lá. Quem é o profano? O profano, pessoal, é o leigo. É aquele que não tem contato com o direito, é aquele que não tem nem contato direito, com o perdão do trocadilho,
não tem nem um contato direito com as regras sociais. Né? Ele é o leigo, é aquela pessoa humilde, provavelmente humilde, que não teve instrução, não teve educação, não teve oportunidade de ir para o colégio, enfim, aprendeu o básico. Tá? Esse é o profano. E ele tem uma valoração das coisas paralela ao que normalmente acontece. Então essa é a valoração paralela na esfera do profano. O profano, ou seja, o ignorante, o leigo, ele tem uma valoração das coisas paralela ao real, ao que deveria ser. Então, com base na valoração, tá, paralela na esfera do profano, o juiz ele pode determinar se houve, por exemplo, no caso concreto, erro de proibição ou não. Será que houve erro de proibição? Depende, porque eu estou lidando com um profano, com um ignorante. Será que ele é tão ignorante assim? Será que não? Enfim, através dessa teoria, o juiz pode chegar a essa conclusão, que se houve erro de proibição, no caso, ou não. Porque, por exemplo, gente, vamos pegar aqui um exemplo mais grave, digamos assim. Todo mundo sabe que matar alguém é proibido. Até o mais leigo dos cidadãos. O mais leigo dos cidadãos, ele sabe que matar alguém é proibido. Não é possível que ele não saiba disso. Então, esta valoração na esfera do profano, ela não será, por exemplo, suficiente para dizer que houve um erro de proibição se ele comete um homicídio. Quer dizer que ele pode alegar que não sabia que era crime homicídio. Não, claro que não. Né? Então, essa valoração paralela na esfera do profano vai auxiliar o juiz a determinar se houve erro de proibição ou não no caso concreto. Tranquilo? Legal. 13, vamos lá, só faltam 3, né? Teoria da cegueira deliberada, pessoal. Ou Ostrich Instructions, instruções da avestruz. Lembra da avestruz, aquele bicho curioso? Ele não enfia a cabeça na terra? Muito bem. É mais ou menos... Veja, visualizou? Você está imaginando uma avestruz com a cabeça na terra? Muito bem. Se liga novamente. Aqui, pessoal, no delito de lavagem de capitais, às vezes, o cara que está lavando o capital para outrem, para o criminoso, ele deliberadamente, ele se omite, ele não quer saber de onde vem aquele dinheiro. Ele está lavando, ele desconfia que é lavagem, ele desconfia, mas ele prefere não saber para não praticar o delito de lavagem, para não ser coautor do delito de lavagem. Então, pela teoria da cegueira deliberada, se essa cegueira é deliberada, o cara também, aquele cara que deliberadamente não quis saber de onde vinha esse dinheiro, ele também vai ser coautor de lavagem de dinheiro. Tá? Essa tese, pessoal, foi utilizada pelo Ministério Público Federal, não foi aceita, mas foi utilizada. Lá naquele caso do furto do Banco Central, lá em Fortaleza. Porque os caras, eles chegaram e compraram várias picapes numa loja, numa concessionária, e pagaram em dinheiro. Era um negócio assim de 600 mil reais. Eita, minha bateria está acabando. Vou só dar um corte e já eu volto, pessoal. Voltamos, finalmente. Carreguei a bateria. Vamos prosseguir da onde a gente parou. Salvo engano, foi na teoria da cegueira deliberada. Eu estava explicando que o pessoal lá do Banco Central, daquele furto do Banco Central, chegou na concessionária e pagou à vista várias picapes, ou seja, várias caminhonetes, enfim. Chegou lá e pagou à vista. Quer dizer, qualquer pessoa em sã consciência, pelo menos foi isso que alegou o Ministério Público Federal, ele percebendo que alguém está pagando em cash uma quantia exorbitante, saberia que aquele produto é proveniente de crime, aquele dinheiro é proveniente de crime. Mas a Justiça Federal não acatou essa tese. Mas é muito interessante, pessoal. Muito interessante a teoria da cegueira deliberada. É aquele que deliberadamente se omite, não quer saber de onde veio o dinheiro, para não ser taxado como coautor de lavagem de capitais. Legal? Vamos terminar. Síndrome da mulher de Potifar. Essa aqui remonta aos tempos da Bíblia. É uma história bíblica, né? Eu não tenho os detalhes, certo? Mas tenho aqui a noção suficiente e vou transmitir para vocês entenderem essa história de quem é Potifar, quem é a mulher de Potifar. Enfim, Potifar, em suma síntese, pessoal, eu sei que os detalhes não são precisos, mas em suma síntese, era um rei e ele tinha um servo. Esse servo, ele era assim, um objeto de atração da mulher do rei.
A mulher de Potifar. A mulher de Potifar, ela cobiçava aquele serviçal. Ela queria ter relações carnais com aquele serviçal. Mas aquele serviçal, ele era muito leal ao Potifar. Muito leal. E ele nunca deu corda para a rainha. Nunca deu. Mas aí teve um dia que a rainha convidou para os seus aposentos. Enfim, estava lá nua, digamos assim. E ofereceu o seu corpo para aquele serviçal. Queria consumar o ato. Mas o serviçal disse, não, eu sou leal ao meu rei, não quero. E o que foi que a rainha fez? Para se vingar, ela se sentiu desrespeitada. Né? Aquela mulher, ela não admitia ser recusada por nenhum homem diante de sua beleza. Para se vingar, ela começou a gritar, dizendo que tinha sido atacada pelo serviçal de Potifar. E aí os guardas entraram e viram a mulher nua, gritando, chorando, e o serviçal ali, naquele local. Olha só. Não deu outra, hein? Não deu outra. O rei, né, o Potifar, ele teve que condenar o seu serviçal. O serviçal terminou morrendo porque foi vítima de uma vingança da rainha. Aí você pergunta, tá, mas isso é história da Bíblia, isso é ficção. Será mesmo, pessoal? Isso acontece demais. Uma mulher rejeitada nunca subestime o poder que uma mulher rejeitada tem. Uma mulher, quando ela é rejeitada, meu amigo, pode correr, porque se ela quiser se vingar, ela é ardilosa. E aqui, pessoal, às vezes ela chega ao extremo de acusar alguém de estupro, quando na verdade não foi estupro. E aí, como o delito de estupro, pessoal, é um delito normalmente praticado na clandestinidade, no escuro, né? Não é praticado no meio da rua de manhã, é praticado em aposentos fechados. Aí, meu amigo, a palavra da vítima vale muito, viu? O juiz ele leva em consideração a palavra da vítima com muita força. Então, o juiz, pessoal, ele tem que estar atento a essa síndrome da mulher de Potifar. Será que aquela mulher que está acusando outrem de estupro, será que ela não foi rejeitada? Será que ela não está fazendo só de sacanagem, só de picuinha? Hein? E aqui é denunciação caluniosa, hein? Que é isso? É outro crime. Ela está praticando outro crime. Então o juiz tem que estar atento. A síndrome da mulher de Potifar é a síndrome da mulher ignorada, da mulher rejeitada. Cuidado com isso. Muito bem. Para terminar, a teoria dos 3 strikes, and you're out. Ou seja, 3 strikes e você está fora. Os strikes, pessoal, vêm do beisebol americano. Mais uma vez aqui uma teoria norte-americana. O beisebol, pessoal, normalmente é a pessoa, o rebatedor lá da bolinha, né, que está com o taco na mão, ele tem 3 chances para rebater a bola. Toda vez que ele erra, é um strike. E toda vez que ele dá 3 strikes, ou seja, 3 erros, ele sai do jogo. É mais ou menos assim que funciona. Pelo menos no meu pouco conhecimento de beisebol, é mais ou menos por aí. E aqui essa teoria significa o seguinte: se o cara praticar 3 crimes, 3 delitos, ele deveria ser banido da sociedade. Ele deveria ser colocado num local fechado e nunca mais sair de lá. Porque, segundo essa tese, é uma tese que assim, é bem amiguinha assim, do direito penal do inimigo, né? Sem dúvida, aqui ele está tratando o cara que pratica 3 crimes como inimigo do Estado e merece ser banido. Evidentemente, pessoal, essa teoria não é adotada no Brasil. Tranquilo? Por quê? Feriria, claro, a presunção de inocência, enfim. Aqui nós não temos pena perpétua, digna da pessoa humana, enfim. Todos aqueles princípios constitucionais que vão de encontro a esta teoria dos 3 strikes and you're out. Legal? Gente, espero que tenham gostado. Nos encontramos no próximo e tchau, tchau. Obrigado.